Aleluia, Jesus. Pode se assentar. Muito bem, irmãos, até agora nós estávamos subindo a montanha. Pensa numa caminhada, a gente estava subindo. E a família como vai? O que é uma família cristã? E casei com a pessoa errada. A partir de agora, nós vamos descer a montanha. A partir de agora, nós vamos apresentar princípios bíblicos para restaurar qualquer casamento. Qualquer casamento. Qualquer casamento. Não só restaurar, como fazer manutenção, prevenção e como estabelecer um padrão bíblico, um padrão divino para que um casamento seja bem-sucedido. Lembra que nós estamos falando desde o início, um casamento bem-sucedido não é algo que vem pronto. Um casamento bem-sucedido é fruto de você praticar princípios de Deus. Você não compra um casamento, você não ganha um casamento, você constrói. Preste atenção numa coisa, você não está casado com essa pessoa que está do seu lado. Você está casando com ela. É um processo. E a questão é o seguinte, você está dentro do casamento, seu casamento está em crise, seu casamento está passando por lutas, ou então você quer ter um padrão divino dentro do seu casamento. Qual o primeiro passo para o processo de restauração? Por isso, irmãos, que a nossa palestra agora é arrependimento. Quero falar um pouquinho sobre arrependimento. E eu quero começar fazendo uma pergunta muito franca e direta para você. Você já teve uma experiência de arrependimento genuíno? Você já passou por uma experiência de arrependimento? Se você nunca passou por um processo de arrependimento, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Você não nasceu de novo. O primeiro pré-requisito para nascer de novo é arrependimento. Depois você pode ler esses dois textos, né? Paulo fala, o Espírito Santo te entristeceu para o arrependimento. Irmãos, às vezes o processo de arrependimento vem com tristeza, com luta. Antes de mais nada, eu quero dizer que quem produz o arrependimento é o Espírito Santo, viu? Arrependimento não é uma obra divina. Você não acorda uma segunda-feira assim animado e fala, rapaz, acho que hoje eu vou me arrepender, viu? Acho que eu dou um dia legal para se arrepender, acho que eu vou me arrepender. Tem tanta coisa que fazer na minha agenda, deixa eu marcar aqui, quarta-feira, às 3 horas da tarde, eu quero passar por um processo de arrependimento. A Bíblia diz, inclusive, que algumas pessoas buscaram arrependimento e não alcançaram. Irmãos, o arrependimento é uma ação divina na nossa vida. Agora, tem a resposta ao arrependimento, nós vamos falar. Só que nesse processo, irmãos, quando o Espírito Santo mostra para você o seu erro, primeiro há um processo de luta, de angústia. Certa feita uma pessoa me ligou dizendo assim, pastor, ora por mim, eu não consigo dormir. Briguei com meu marido, ele está lá na sala, e eu não consigo dormir. Eu falei, irmã, eu posso até orar, mas você tem que ir lá pedir perdão para ele. Ele falou, pedir perdão eu não vou. Eu quero que o senhor ore para eu dormir. Eu falei, mas o Espírito Santo não quer deixar você dormir e eu vou pedir para ele deixar você dormir? Você não está dormindo porque você está em pecado. Se o senhor não quer orar, eu vou convidar outro pastor, eu vou ligar para o outro para orar por mim. Mas pedir perdão eu não vou. Irmãos, todas as vezes que nós erramos dentro do casamento, vamos tratar dentro do casamento, na igreja é a mesma coisa. Todas as vezes só tem um caminho de volta. Não tem atalho, não tem volta, não tem contorno, não tem túnel, não tem como passar por cima. Todas as vezes que você errar, um único caminho de restauração é o arrependimento. Eu queria fazer uma pergunta para você, qual foi a última vez que você se arrependeu do seu pecado? Irmãos, uma pessoa arrependida, ela está pronta para o conserto.
que é arrependimento? Arrependimento é voltar, é dar meia volta, é metanoia, é uma mudança. João Batista vai dizer sobre frutos. O arrependimento, ele tem frutos. Qual é o fruto do arrependimento? Uma pessoa arrependida, ela não acusa o outro. Uma pessoa arrependida, ela não transfere. Primeira coisa que precisa aparecer dentro da sua agenda para a restauração do casamento é você passar por um processo de arrependimento. Irmãos, quando Deus convence você do seu pecado, você precisa concordar com Deus e dizer: eu errei. Arrependimento, irmãos, é um sentimento, é uma convicção, é uma ação do Espírito Santo no teu espírito, dizendo: você errou. É girar, é retornar, é mudar. Agora, algumas pessoas passam por remorso. Há pouco tempo, um casal nos procurou dizendo: pastor, eu descobri que meu marido está conversando com outras mulheres, me traindo pela internet, olha aqui. E ele morrendo de medo dela ir embora, de largar dele, ele não pode fazer, ele não vive sem ela, ele... assim, mas com a cara deslavada: você me perdoa, foi a única vez, nunca mais eu faço. Mas estava na cara, ela percebeu isso, eu percebi, todo mundo percebendo ali, que era remorso, era só medo de perder benefícios, não era uma profunda convicção de pecado. Irmãos, um casamento, para ser restaurado, você precisa ter convicção do seu pecado. Por isso que antes, quando você está num conflito de um casamento, você precisa orar para o Espírito Santo falar com a sua esposa. Antes de você falar, peça para Deus falar. Antes de você querer mudar o seu marido, peça para Deus mudar. Porque quando Deus fala, a situação fica muito mais fácil. Quando há uma ação. O que é arrependimento? O arrependimento consiste de um abandono do pecado e de um voltar-se para Deus. Uma pessoa arrependida, ele quer mudar. Uma pessoa arrependida, ele sofre. O pecado na vida do crente é um acidente terrível e não uma prática constante. Há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Medo de perder privilégios. O sujeito está assaltando ali, está roubando, a polícia chega. O que você está fazendo? Me perdoa, nunca mais eu faço isso. Mas é medo de perder a liberdade, ele não está arrependido. Se a polícia der uma descuidada, ele sai correndo e volta a roubar. Nós precisamos entender que toda crise conjugal é produzida pelo pecado. E todo pecado precisa passar por esse processo de arrependimento. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem experimentado arrependimento na sua vida? Irmão, quando você erra com a sua esposa, quando você erra com seus filhos, há uma convicção. Porque se você não sente nada diante do pecado, tem coisa errada na tua vida. Se você nem sofre porque erra, como é que você lida com os seus erros? Qual a sua reação diante do seu erro? Algumas pessoas ficam mais bravas ainda, mais difícil. Estou passando alguns textos só para os irmãos irem anotando, aqueles que estão anotando, né? Depois eu posso deixar, aliás, já está no computador da igreja aí, né? As transparências, quem tiver interesse, pode pegar. Irmãos, arrependimento é uma convicção. É um ato divino, sim. Transforma, muda dentro. Não sei se você entende o que é o arrependimento, o que é uma mudança. É algo sobrenatural. Você leva 1 ano, 2 anos tentando mostrar para o outro que está errado e ele não vê. Aí o Espírito Santo chega, toca no coração e a pessoa está quebrantada, dizendo: eu errei. É Deus quem muda, irmãos. Ah, irmãos, como o seu casamento precisa experimentar arrependimento. Como o crente precisa experimentar isso a cada dia.
Você pega as cartas lá do Apocalipse, todas elas, arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Arrependimento, irmãos. Essa é uma prática que os casais precisam praticar. O arrependimento é a base do novo nascimento. Arrependimento é a porta de entrada da vida cristã. Arrependimento é uma porta, mais do que isso, é um caminho de crescimento espiritual. Para o seu casamento crescer, você precisa se arrepender. Para o seu casamento experimentar crescimento, você precisa aprender, você precisa se matricular nessa escola. Você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus comece a tratar dos seus pecados, a derramar óleo sobre as feridas secas da tua alma e amolecer o seu coração diante do seu erro. Irmãos, não há avivamento sem arrependimento, não há mudança sem arrependimento, não há tomada de posição sem arrependimento. Eu queria perguntar para você, qual foi a última vez que você se arrependeu de verdade? Qual foi a última vez? Para dizer, pastor, eu não me lembro. Será que você nunca errou? Será que faz tanto tempo assim que você não erra? Sabe, irmãos, às vezes a gente vai errando e vai acostumando com o erro. Mais ou menos como a primeira vez que ela rouba, ela não dorme, fica com medo, acha que está todo mundo olhando, fica desconfiada, treme, promete nunca mais roubar. Daqui a pouco ela rouba de novo, aí já sofre, mas sofre menos. Daqui a pouco não sente mais nada. Irmãos, a nossa natureza é tão má que nós nos acostumamos com o pecado. E eu fiquei apavorado há um tempo atrás. Um diácono me procurou e disse, pastor, meu casamento acabou, já faz muito tempo. Meu casamento não tem mais sentido. Demos uma briga ontem terrível. Já falamos da separação, já procurei advogado, não tem mais jeito. Já faz muito tempo que a gente já não tem vida comum, a separação não tem mais jeito. E eu fiquei tão chateado, orei com ele, fiquei preocupado, fiquei ligando alguns dias, não achava. O pastor sofre nessas horas. Daqui a pouco encontrei no corredor, disse, tudo bom, pastor? Eu falei, tudo bom. Ele falou, o senhor está procurando? Eu falei, claro, estou muito preocupado com você. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, rapaz, você falou da tua separação, do teu casamento. Ah, não, pastor, aqui, eu dei uns beijinhos nela, está tudo certo. Tem gente que leva assim, irmãos. Tem gente que não conserta. Ofende, machuca, fere, pisa. Depois dá uns beijinhos. Depois traz uma flor. Depois lava a louça para a esposa. Depois faz um prato bom. Estava nervosa, estava bravo. Quando você errar, meu irmão, no seu casamento, busque diante de Deus a graça, a manifestação do Espírito Santo em forma de arrependimento. Tem gente que sai daqui pedindo dons, pedindo bênção, pedindo saúde. Você vai sair hoje daqui pedindo arrependimento para Deus, dizendo, Senhor, muda meu coração. Eu quero ser sensível aos meus erros. Errar nós vamos errar, irmãos. Aqui ninguém é perfeito. Ninguém está propondo aqui perfeição. Mas um cristão, cada vez que ele erra, ele precisa ter luta. Ele precisa encarar o seu erro. E o primeiro passo é o arrependimento. Como é que tem sido a sua vida? O seu casamento tem conserto? Ou vocês embolam tudo e vai levando de qualquer jeito? É assim? Irmãos, isso vai criando mágoa, isso vai criando ressentimento. Amanhã nós vamos falar sobre confissão e perdão. Quantos casais que têm mágoa um do outro, ressentimento, são azedos, são ácidos. Nas pequenas brincadeiras, nas piadas tem alfinetada, tem brincadeira de mau gosto. Você percebe sair maldade, há desrespeito, não tem afeto. Brincadeiras fora de propósito, homens que contam a piada da esposa que todo mundo ri, menos ela, mulher que humilha o marido na frente dos filhos,
fruto de falta de respeito, falta de conserto. Há casais que estão secos, se machucaram já, feridas antigas não tratadas, questões antigas por falta de arrependimento, nunca se arrependeu. Homens que pecaram, que adulteraram, que roubaram, que mentiram, que feriram, nunca se arrependeu, nunca passou por um processo de convicção de pecado. Irmãos, não estou falando daquela de boca para fora, aquele profundo desejo de ser mudado, aquela oração de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, muda, Senhor. É mais do que muda. A expressão cria em mim, lá do capítulo 51 de Salmos, amanhã nós vamos falar sobre isso. Bará, em hebraico, significa criar, é a mesma palavra de Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus. Davi tinha convicção que para ele ter um coração puro, Deus precisava criar, era algo novo que não existia. Talvez você tenha que dizer para o Senhor nessa noite: Senhor, não há arrependimento no meu coração, eu sou um homem de coração duro, eu sou uma mulher de coração duro, meu coração é de pedra, eu tenho a capacidade de ferir, brigar, machucar e ir dormir, não ter problema nenhum de consciência. Se for na hora do almoço, eu vou sentar e comer a mesma coisa que eu comia, não muda nada. Eu já me acostumei com o mal. Deus está nos chamando nessa noite, meus irmãos, para o arrependimento, para um coração que se arrepende, para um coração quebrantado. Se foi no lar a primeira tentação, se foi no lar o primeiro lugar que houve tentação e queda, se foi no lar que foi perdida a primeira comunhão, o avivamento também precisa começar no lar. Há um livrinho maravilhoso do Roy Heston chamado Senda do Calvário. Ele tem um capítulo que trata só sobre o avivamento no lar. Que capítulo, irmãos? Como aquele capítulo fala ao meu coração. É no lar que nós precisamos ser renovados, irmãos. Você é o que você é dentro da sua casa. Se a sua nota de espiritualidade em casa de 0 a 10 é 4, e aqui na igreja todo mundo acha que é 6, o resto que passa é hipocrisia. Você é um hipócrita aqui. Você é o que você é na tua casa. Se você é o tipo que todo mundo queria para marido, menos a tua esposa, você está vendendo uma imagem errada. Você precisa ser autêntico e buscar diante do Senhor uma experiência de quebrantamento diante de Deus. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados, quebrantado diante de Deus? Você tem uma tarefa de hoje até amanhã, às 9 horas da manhã. Pedir que o Senhor produza arrependimento no teu coração. Pedir que o Espírito Santo de Deus quebrante a tua alma e você se torne uma pessoa maleável, um barro nas mãos do Senhor, para que Ele quebra e faça de novo, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Curva a sua cabeça. Eu queria te fazer uma pergunta bem direta. Você é uma pessoa quebrantada? Você é uma pessoa que se arrepende? Você é uma pessoa que reconhece teus erros? Como é que você lida com os seus fracassos? Você encobre, você nega, você foge, você transfere? Ou você busca o arrependimento vindo de Deus? Você tem uma tarefinha até amanhã às 9 da manhã. Orar para que o Senhor produza o verdadeiro arrependimento no seu coração. Todo o avivamento da história começou com arrependimento. Toda conversão começa com arrependimento. Toda restauração começa com arrependimento. E só o Espírito Santo de Deus produz arrependimento. Irmãos, nós não fabricamos. Não tem nenhum lugar para comprar. Clame a Deus agora pela tua vida, meu irmão. Peça para o Senhor não deixar seu coração endurecer. Você ser um crente frio, um crente duro, uma pessoa que não se arrepende.
Uma pessoa que acostuma com o pecado, acostuma com os seus erros. Já virou rotina para você pecar, ofender, machucar, pisar, não tratar. Oh Senhor Jesus, visita cada um de nós nessa noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus, produza no nosso meio um verdadeiro arrependimento por causa do pecado. Nos dê um coração quebrantado diante de Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço na sua esposa e diga para ela assim: ore por mim, para que Deus produza em mim um homem arrependido de verdade, uma mulher arrependida. Pastor. Pode se sentar, irmãos. Nós vamos fazer algumas comunicações aqui. Liberto. Bem, irmãos, como está projetado ali, vem aí o nosso jantar dos namorados.